Olá, eu sou a doutora Melina, desenvolvedora do Método ForFeel. O método com 7 bases das melhores medicinas do mundo, que descobre qual a raiz dos sintomas e ajuda o teu corpo a iniciar o processo de autocura. Hoje eu quero conversar contigo sobre as doenças respiratórias, que é muito comum e a gente encontra muito as pessoas com esses sintomas e a gente precisa entender como recuperar esse processo. Se esse conteúdo faz sentido para ti, clica, curte, se cadastra aqui no meu YouTube, me acompanha que eu vou te explicar como entender as emoções por trás das questões respiratórias. Quando a gente entende que o nosso corpo físico perde vitalidade ao momento em que ele adoece, através do adoecimento onde ele traz sintomas de asma, ele traz sintomas de rinite, de sinusite, de bronquite, situações que estão muito vinculadas a essa vivência respiratória, a gente acaba entendendo que existe sim uma raiz emocional por trás desse sintoma. A gente sempre gosta de que os pacientes consigam entender e que eles saibam qual o movimento que está acontecendo fisiologicamente dentro do corpo para que esses sintomas tragam as vivências e a gente consiga acessar a raiz emocional. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente fala em ar, nós estamos falando em vida. Existem 3 partes do nosso corpo, 3 situações do nosso corpo que estão vinculadas à sensação de vida, que é o leite materno, o ar e os processos de reprodução e procriação, né, do corpo físico. Isso nos mostra que o ar é uma das vivências, é uma das situações que trazem vida para o corpo físico. Quando existe uma sensação de medo de perder a vida, a gente vai ter sim um comprometimento respiratório. Quando a gente fala de medo de perder a vida, a gente está falando muitas vezes de situações simples. Às vezes o medo de perder um emprego, às vezes o medo de uma notícia difícil, às vezes o medo de algo super simples. Mas para o nosso processo inconsciente, isso é muito robusto, isso é muito grande. Quando a gente entende que este medo de perder a vida é algo que está vinculado às nossas cicatrizes vivenciais, às situações de vida que a gente já passou, a gente entende que o corpo perde vitalidade sim para as questões respiratórias. No processo de melhora desses sintomas, de melhora dessas vivências físicas, é importantíssimo que a gente entenda a raiz e recupere esse processo. Porque recuperando esse processo emocional, entendendo essa cicatriz vivencial, é o que vai fazer o corpo sair deste estado de alerta para os adoecimentos respiratórios. Quando a gente fala disso, muitas vezes a gente não consegue entender por que é que do nada existem esses sintomas, mas eu estava bem e acordei ruim. Muitas vezes, fatores externos vão simplesmente potencializar e validar essa perda vital. Em algum momento da nossa vida, seja numa infância, seja num momento de gestação, a gente sabe que o corpo físico, em torno de 3 a 10 semanas de gestação, já traz memórias de tecido. Memórias, vivências, sensações. Então, lá eu tenho um processo que eu posso estar trazendo em relação ao medo. Talvez, como um exemplo, uma mãe que teve medo de perder o bebê na gestação, teve literalmente o medo de perder a vida. E aí esse bebê pode sim nascer com uma alteração respiratória, por perda de vitalidade relacionada a essa sensação de medo. Quando a gente fala em medo de perder a vida, às vezes são sensações sutis, mas naturalmente o corpo entende aquilo como uma forma de agressão, mesmo que ela não seja real.
O nosso corpo trabalha em torno de 95% com memórias inconscientes e protetivas. Ele passa o tempo inteiro simples e unicamente tentando sobreviver. Se ele entendeu que alguma vivência pode prejudicar esta sobrevivência, ele vai gerar conflito com aquilo. Então, fisicamente, a gente pode ter sintomas respiratórios dos mais diversos, mas emocionalmente, a gente precisa encontrar essa raiz de medo da perda. Quando a gente fala de situações da região mais superior, por exemplo, como uma situação de rinite, a gente diz sempre que, baseado nas emoções e na raiz emocional, nós estamos farejando algo que não é bom. E aí vincula com a questão do medo de perder, o medo de perder a vida. Então, sensações, por exemplo, onde tu está aguardando uma resposta importante e por algum motivo tu sabe que não vai ser boa, sabe que tu sente que está difícil aquilo. Teoricamente, teu corpo já entendeu. E aí, nos tecidos, isso se reverbera com perda vital. Aí as crises de rinite, elas acontecem. Aí as crises respiratórias, elas acontecem. Quando eu estou farejando algo que não é leve, quando eu estou entendendo que algo que vai acontecer não é saudável. E aí eu estou sempre esperando algo. Tanto a rinite quanto todas as questões respiratórias, pulmonares, estão relacionadas a esse medo de perder. Só que se eu tratar apenas o sintoma físico, a probabilidade de a gente ficar em repetição de padrão é muito grande. Tanto que a gente conhece muitas pessoas que têm crises respiratórias uma vida inteira. Exatamente porque a gente acaba vendo esses tratamentos dessas patologias, desses adoecimentos, apenas no raso, no sintoma. Se eu não entender o motivo pelo qual o meu corpo está adoecendo, eu vou continuar numa repetição de padrão. Então, a raiz emocional, ela é importante para que a gente corte literalmente esse adoecimento pela raiz. Só que essa raiz emocional, ela não acontece do nada. Ela acontece vinculada a uma cicatriz que eu vivenciei. Então, em algum momento de vida, o meu corpo sofreu algo no qual ele entendeu que o medo de perder a vida era muito grande, era muito agressivo, e toda vez que eu sinto algo parecido, toda vez que eu sinto uma sensação similar, ele vai gerar um processo de perda vital dessa região. Então, quando eu trago para vocês essa situação de entendimento de raiz emocional, é porque a partir do momento que ele vem para o consciente, os processos de autocura começam a acontecer. O método Forfeel, ele traz uma possibilidade de desbloquear essas cicatrizes vivenciais, de desbloquear essas vivências que fizeram com que o corpo gerenciasse essas informações e essas perdas vitais. E a partir disso, a gente começar uma reprogramação desses tecidos. Mas o fato de trazermos para o consciente esse processo de entendimento já inicia a recuperação dos processos de autocura. Então, é muito importante que quando nós conseguir tratar a raiz do sintoma, traga para o paciente, traga para a gente essa consciência e esse entendimento. Então, se esse conteúdo fez sentido para ti e te explicou a importância de olhar a raiz emocional de todas as questões respiratórias vinculadas a esses medos, eu quero que tu clique aqui. Aqui embaixo tem o meu Instagram. Me segue, que lá, diariamente, eu te trago informações sobre adoecimento e sintomas emocionais.